Olá! Bora desvendar o imposto mais importante de Goiás, o ICMS, para quem faz negócios no estado, estuda para concurso ou só quer entender melhor a economia daqui. Dominar esse assunto é essencial. E a gente vai simplificar tudo isso hoje. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. O ICMS pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Mas, na verdade, existe uma lógica bem direta por trás dele. Nos próximos minutos, a gente vai desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. Esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, o gatilho. O que faz o imposto ser cobrado? Depois, como se calcula o valor. A gente vê quem paga a conta, entende o mecanismo que evita a cobrança em cascata e, por fim, explora as exceções. Vamos nessa! Vamos começar pelo começo, né? O que exatamente precisa acontecer para a obrigação de pagar ICMS nascer? A resposta para isso está num conceito chamado fato gerador. É basicamente o momento em que o imposto passa a existir. A definição é essa. O fato gerador é aquele evento que a lei olha e diz: opa, aconteceu. A partir de agora, tem imposto para pagar. Simples assim. É como se fosse o interruptor que liga a cobrança. E na prática, o que são esses eventos? Bom, tá aqui, direto do Código Tributário. A mercadoria saiu do estabelecimento? Pimba! Fato gerador. Serviu uma refeição num restaurante? Fato gerador. Chegou uma máquina importada? Fato gerador de novo. Cada uma dessas ações dispara a obrigação de calcular o imposto. Ok, o gatilho disparou. O imposto existe. A pergunta seguinte é óbvia. Quanto se deve pagar? E para responder isso, a gente precisa olhar para dois elementos: a base de cálculo e a alíquota. E olha, a matemática aqui é bem tranquila, viu? É uma conta de multiplicar. Pega-se o valor da operação, que é a tal da base de cálculo, e multiplica pela taxa do imposto, que é a alíquota. O resultado é o ICMS devido. Mas o que exatamente entra nessa base de cálculo? Bom, geralmente é o valor total da jogada. Pensa no preço do produto e aí soma seguro, juros, frete, até o imposto federal, o IPI, costuma entrar na conta. Tudo isso forma o valor sobre o qual o imposto vai ser calculado. E aqui estão as taxas. Uma curiosidade é que especialistas no assunto, como o professor Eduardo da Rocha, chegam a dizer que a estrutura de alíquotas de Goiás é bem tranquila. A gente tem a taxa geral, de 19%, mas também taxas menores para o que é essencial, uma bem maior para itens de luxo, uma especial para o agronegócio e, claro, as alíquotas que mudam nas operações entre estados. Certo. Já sabemos quando o imposto surge e como calcular. Falta uma peça importante. Quem paga essa conta? No juridiquês tributário, quem tem essa responsabilidade é o sujeito passivo. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Existe o contribuinte de direito, que é a empresa, o lojista que preenche a guia e paga o imposto para o Estado. Mas existe o contribuinte de fato, que é quem realmente sente o peso no bolso, porque o valor do ICMS já está lá, embutido no preço final na prateleira. Agora a gente chega no coração do ICMS. É o conceito mais sofisticado e, sinceramente, a grande sacada desse imposto. Imagina um produto passando pela indústria, atacado, varejo. Como que se evita pagar imposto em cima de imposto em cada etapa? A solução para isso tem nome: princípio da não cumulatividade. E a ideia por trás disso é genial. Funciona como uma conta corrente de imposto. O ICMS que uma empresa paga quando compra insumos vira um crédito. O ICMS que ela cobra quando vende o produto dela vira um débito. No final do mês, ela só paga ao Estado a diferença entre os débitos e os créditos. Simples e muito eficaz. Olha só esse exemplo, fica super claro. A indústria gerou um débito de R$19. O atacadista, quando comprou, ganhou esse valor como crédito. Aí ele vende mais caro e gera um débito de 25. O que ele faz? Usa aquele crédito de 19 e paga só a diferença, os R$6. Cada um na cadeia paga imposto só sobre o valor que agregou. E aqui um detalhe técnico, mas muito importante. O crédito de uma nota fiscal não pode simplesmente ser passado para outra empresa. O que a lei permite transferir, em situações bem específicas, é o saldo credor. Pensa que é a sobra que fica no final do mês caso os créditos das compras tenham sido maiores que os débitos das vendas. Para a gente fechar essa análise, falta olhar para situações em que a regra geral não vale. É fundamental conhecer as exceções, porque toda regra tem as suas. É muito fácil confundir esses dois, mas a diferença é gigante. Imunidade é coisa séria, vem lá da Constituição, é uma ordem de cima para baixo, uma proteção. Já a isenção é uma colher de chá que a própria lei do imposto dá. O evento até acontece, mas a lei fala, pode deixar, dessa vez não precisa pagar. E ainda tem uma terceira categoria,
que é a mais simples de todas, a não incidência. Nesse caso, a situação está totalmente fora do campo de jogo do ICMS. A lei nem sequer considera aquela operação como um fato gerador. É um não assunto para o imposto. E qual é a grande consequência disso tudo? É uma palavra-chave: estorno do crédito. Funciona assim: se uma empresa compra um insumo, pega o crédito do ICMS, mas depois vende o produto final com isenção, ela precisa devolver aquele crédito que pegou. É uma trava do sistema para que o benefício não seja aproveitado em dobro na cadeia. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de ver toda essa estrutura, gatilhos, cálculos, responsabilidades e exceções, será que o ICMS de Goiás consegue achar o ponto de equilíbrio ideal entre a necessidade do Estado de arrecadar e o objetivo das empresas de crescer? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando a respeito.